Olá pessoal, professor Josias Santana aqui falando do canal Platina na Física, e no vídeo de hoje nós vamos estudar os princípios fundamentais da dinâmica. Bom, até então nós estamos fazendo o estudo do movimento sem se preocupar quais são as causas que levaram esse meu sistema a estar em movimento ou a ter esse movimento modificado. Agora não, na dinâmica ela é a parte da mecânica que vai fazer justamente o estudo desse meu movimento com as causas que o produziram ou o estão modificando. E para isso, nós vamos fazer o estudo das três leis de Newton. Bom, a primeira lei de Newton é enunciada como sendo a lei da inércia. Uma forma que a gente tem de poder enunciar o princípio da inércia é justamente a gente dizendo o seguinte: um corpo ou um sistema tende a permanecer parado em repouso ou num movimento retilíneo uniforme, desde que não haja nenhuma força externa atuando sobre ele. Ou seja, o seu sistema vai tender a permanecer no estado em que ele se encontra, desde que você não tenha nada externo alterando o estado que ele está. Em outras palavras, se você pegar um sistema isolado, ele vai ficar parado se ele já estiver parado, em repouso se ele já estiver em repouso, ou ele vai ficar no movimento retilíneo uniforme se ele já estiver em movimento retilíneo uniforme. Dada essa definição, a gente pode partir aqui para uma definição de equilíbrio. Ou seja, o meu sistema, devido à inércia, ele vai permanecer no equilíbrio estático, que vai ser em repouso se ele já estiver em repouso, ou no equilíbrio dinâmico, onde ele vai estar tendo aquele seu movimento retilíneo uniforme. E para que ele mude esse estado dele de equilíbrio estático ou de equilíbrio dinâmico, é necessário a aplicação de uma força externa que vai fazer com que esse meu sistema, que inicialmente estava em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, passe a ter uma alteração. E no caso, essa alteração no meu sistema vai ser justamente essa força que vai produzir no meu corpo uma variação de velocidade e, por consequência, vai fazer com que esse meu corpo tenha uma aceleração. Porque nós já vimos em aulas anteriores que a única entidade capaz de alterar a velocidade do sistema é a aceleração. E agora nós estamos aqui dizendo que essa aceleração que vai fazer com que meu corpo mude o seu estado de equilíbrio está sendo causada devido à ação de uma força externa. Lembrando aqui, esse equilíbrio vai se dar justamente pelo fato de que você não tem uma força resultante atuando sobre esse meu corpo. Você pode ter várias forças sendo aplicadas a esse seu corpo, que vai fazer com que ele não sofra uma aceleração. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais assim que enunciar a nossa segunda lei de Newton. Então, para a gente finalizar aqui a discussão da inércia, a gente pode colocar, falando assim de forma mais geral, que um corpo tende a permanecer em repouso devido à inércia, ou um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme devido à inércia. Isso é o que você sente, por exemplo, quando você está viajando de carro ou de ônibus e você tem uma freada brusca e você tende a ir para frente. Ou você está parado e o carro, o ônibus, dá uma acelerada brusca e você tende a ir para trás. Por quê? Porque quando você estava se deslocando com uma velocidade constante, o seu corpo tendia a permanecer naquele movimento de velocidade constante. Se o carro para de uma vez, você tende a ir para frente porque o seu corpo, pela inércia, tende a continuar o movimento retilíneo uniforme que ele estava desenvolvendo. Ou da mesma forma, quando você estava parado e o corpo, o seu sistema, o seu carro, o ônibus é acelerado de uma vez, você tende a ir para trás porque o seu corpo, por inércia, tendia a ficar parado no ponto onde ele estava. Pronto. A partir daqui, a gente também pode introduzir o conceito de referenciais inerciais, que seriam o quê? São todos os referenciais no qual o princípio da inércia ela é válida. Então você pode pensar o seguinte, né? Professor, o que vem a ser então o meu referencial inercial? Se ele é um referencial onde nós temos que o princípio da inércia é válido, você vai ser um referencial inercial, todo referencial que esteja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O segundo princípio fundamental da dinâmica vai ser a nossa segunda lei de Newton. O que é que a segunda lei de Newton vai nos dizer?
qual vai ser o enunciado dela? Vai ser o seguinte: a força resultante aplicada ao sistema, ela vai ser proporcional à aceleração desse sistema, onde essa constante de proporcionalidade é a própria massa do meu sistema. Em outras palavras, o que é que a segunda lei de Newton vai nos dizer? Vai nos dizer que a força resultante atuando num corpo, ela vai ser igual ao produto da massa desse corpo vezes a aceleração adquirida por esse corpo. Lembrando que força é uma grandeza vetorial e a aceleração também é uma grandeza vetorial. A força resultante, então, vai ser o quê? A soma de todas as forças que estão atuando naquele meu sistema. Se a soma vetorial de todas essas forças que estão atuando no meu sistema faz com que essa força resultante seja nula, nós não temos aceleração nesse meu sistema e o meu sistema continua do jeito que ele está. Se a soma das forças de todas as forças que está atuando sobre esse meu corpo me dá uma força resultante diferente de zero, sobre esse meu corpo passa a ter uma aceleração e esse meu sistema não vai estar mais naquela condição de equilíbrio estático nem equilíbrio dinâmico. E essa equação é justamente a equação fundamental da dinâmica, que ela é válida também no nosso referencial inercial. Essa equação vai ser a equação principal que nós vamos carregar daqui para frente sempre que a gente for ter que resolver algum sistema dinâmico. Uma implicação direta que nós temos da segunda lei de Newton é o seguinte: se nós tivermos dois corpos diferentes, um corpo 1 de massa m1 maior do que um corpo 2 de massa m2, e sobre esses mesmos corpos estiverem atuando a mesma força resultante, isso vai querer dizer o quê? Como esse produto aqui, da massa vezes a aceleração, vai gerar o mesmo valor de força resultante, nós vamos ter o quê? Que a aceleração adquirida pelo corpo 1 vai ser menor do que a aceleração adquirida pelo corpo 2. Em outras palavras, a gente pode dizer que a massa do corpo, a massa desse meu sistema, ela é uma medida da inércia desse meu sistema. Uma outra informação aqui que é importante a gente comentar é o seguinte: a unidade de grandeza da minha massa é o quilograma no Sistema Internacional de Medidas. A aceleração, nós já vimos que é metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, nós temos o quê? Que a força resultante tem unidade de quilograma metro por segundo ao quadrado. A essa unidade de quilograma metro por segundo ao quadrado, nós atribuímos o Newton. Ou seja, 1 kg metro por segundo ao quadrado equivale a 1 Newton. Então, o Newton vai ser a unidade de força que nós vamos trabalhar no Sistema Internacional de Medidas. Ainda falando sobre força, é importante a gente destacar aqui dois pontos. Primeiramente, a gente tem que destacar que essa força que está atuando no meu sistema, eu posso classificar ela como sendo uma força de contato ou uma força de campo. Uma força de contato é justamente uma força que vai estar acontecendo quando você tem dois corpos interagindo em que um está de fato encostando no outro. Que seria, por exemplo, você ter um objeto apoiado sobre uma mesa. Esse objeto que está apoiado sobre a mesa, ele tem um determinado peso, ele tem massa, então ele vai estar com um determinado peso que vai estar fazendo com que exista uma força-peso nesse do corpo sobre a minha mesa. E uma outra interação que a gente pode ter é quando você tem forças que estão atuando no teu sistema, que não necessariamente precisa do contato entre eles para que seja transmitido uma força, que é justamente essa questão da força de campo. Então aqui, com o exemplo de força de contato, nós aqui demos o peso. E um exemplo aqui de força de campo, a gente pode ter, por exemplo, a força gravitacional ou a força elétrica, por exemplo. Você não precisa que esse teu sistema esteja em contato para que exista uma força de interação entre elas. Então você vai ter essas duas classificações. Sempre que você precisar da interação direta entre os corpos, você vai ter a força de contato. Quando você não tem essa interação direta
entre esses dois corpos, você vai ter o que a gente chama aqui de força de campo. Se está contato, se tem contato, se precisa do contato, é uma força de contato. Se não precisa desse contato entre elas, você tem o que a gente chama de força de campo. Por fim, só para nível de curiosidade, nós definimos também que a massa ela é uma medida da inércia desse meu sistema, né? Então você pode ver comumente também o pessoal chama a massa de massa inercial. Só que também você pode ter uma outra grandeza que o pessoal vai considerar essa massa como sendo uma massa gravitacional, porque dependendo do sistema que você está estudando, você vai poder ter uma diferença de massa do corpo devido à aceleração, devido ao movimento que ele está se submetendo. Isso é uma discussão que não vamos entrar aqui em consideração, mas estou aqui comentando apenas para que você saiba que existe isso. Caso você veja aí na internet alguma coisa assim, o pessoal falando de massa gravitacional e massa inercial. Para a gente, para as situações que nós vamos estar trabalhando, tanto aqui na nossa aula, quanto as situações que a gente vive no nosso dia a dia, essa massa inercial e massa gravitacional são a mesma massa, por isso que a gente só chama de massa, certo? Agora, quando você vai para a parte de relatividade, vai para a parte relativística, você tem movimentos muito acelerados, velocidade muito grande, muito próxima da velocidade da luz, você começa a ter uma diferenciação nessa sua massa. Então, por isso que vai poder existir esse conceito novo de massa inercial e de massa gravitacional. Quem tiver curiosidade, você pode deixar aí nos comentários, que depois eu posso fazer um vídeo mais explicando somente esse ponto. Mas para a gente aqui não é necessário para o desenvolvimento do nosso curso. Uma coisa que é interessante a gente comentar também é o seguinte: a unidade de medida no Sistema Internacional de Medidas para a Força, nós já comentamos aqui que é o Newton. Só que também é muito comum você encontrar a força sendo dada numa unidade chamada de quilograma-força. Então você pode se perguntar assim, né, professor, o que vem a ser então esse quilograma-força? Bom, o quilograma-força ele foi definido como sendo a intensidade do peso de um corpo de massa de 1 kg ao nível do mar em uma latitude de 45 graus, onde a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo. Professor, você complicou tudo. O que isso quer dizer de fato? Isso quer dizer apenas que 1 kg-força, essa é a representação da unidade do quilograma-força, ela é igual a 9,8 newtons. Então, sempre que você vê alguma questão que for tratar de força que não tiver em newtons, e sim em quilograma-força, basta você usar essa relação para você poder fazer a conversão direta de quilograma-força para newtons por meio do sistemazinho da regra de 3. E uma outra, já que a gente falou aqui de unidades não tão convencionais, uma outra unidade também que você pode encontrar em alguma questão, só que ela não é tão comumente utilizada, seria a gente utilizar a massa, ao invés de estar sendo utilizada em quilogramas, usar ela em unidade técnica de massa. A conversão direta seria que uma unidade técnica de massa, um UTM, ele é equivalente a 9,8 quilogramas. Então, mais uma vez, se você estiver tratando uma questão na qual ela não te dá massa em quilogramas, mas sim em UTM, é só você fazer essa correlação direta de que um UTM é igual a 9,8 quilogramas. E para a gente finalizar aqui, o enunciado das 3 leis de Newton, os 3 princípios básicos da dinâmica, a gente vai enunciar agora o princípio da ação e reação, ou a nossa terceira lei de Newton. O que é que a terceira lei de Newton vai nos dizer? Ela nos diz o seguinte: se um corpo A exerce uma força sobre o corpo B, esse meu corpo B também vai exercer uma força sobre o meu corpo A, de mesmo módulo e direção, só que com sentidos contrários. Vamos tentar se fazer entender melhor aqui. Você tem aqui o seu corpo A e você tem aqui o seu corpo B. De alguma forma, esses dois corpos estão interagindo e o meu corpo A está fazendo aqui sobre o meu corpo B uma força aqui que eu vou chamar FA. Da mesma forma, se o meu corpo A está fazendo essa força FA no corpo B, o meu corpo B também vai estar fazendo uma força sobre o meu corpo A
que eu vou chamar aqui de FB. Isso quer dizer o quê? Em módulo, FA é igual ao meu FB. Eles têm a mesma intensidade, o mesmo módulo, a mesma direção. Ou seja, a linha de atuação da força A e da força B é a mesma, mas com sentidos contrários, como eu desenhei aqui. Enquanto o meu corpo A, a minha força A, está apontando para a direita, a minha força B está apontando para a esquerda. Se eu fosse escrever isso em forma de equação, eu iria ter que a minha força A é igual a menos a minha força B. Uma coisa que é interessante também comentar é o seguinte: a natureza dessas forças vão ser sempre a mesma. Se o corpo A está exercendo uma força de contato sobre o meu corpo B, o corpo B também vai estar exercendo essa força de resposta como sendo uma força de contato sobre o meu corpo A. Se aqui for igual esse desenho que eu fiz, em que esses corpos estão afastados, o meu corpo A está gerando uma força de campo sobre o meu corpo B. Então a força que B está fazendo sobre A também é uma força de campo. E para a gente finalizar esse vídeo aqui, só um comentário que é para deixar claro, é que é o seguinte: na terceira lei de Newton, no princípio da ação e reação, a ação sempre ocorre num corpo e a reação sempre ocorre no outro corpo. Um par ação e reação sempre tem que ser em corpos diferentes. Você jamais vai ter um par ação e reação do mesmo corpo. Ou seja, esse meu FA aqui, como eu fiz, está desenhado justamente no meu corpo B. O meu FB está desenhado justamente no meu corpo A. Aqui eu tenho a ação no corpo B, a reação está aqui no meu corpo A. Eu jamais poderia dizer, se tivesse aqui uma outra força apontando para a esquerda, por mais que ela tivesse a mesma intensidade dessa minha força A, que essa força A, como por exemplo aqui, se tivesse uma outra força qualquer aqui, que eu vou chamar de F', que tivesse o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário desse meu FA, eu jamais poderia dizer que o meu FA e esse meu F', que meu FA e esse meu F' formariam um par ação e reação. Pois o par ação e reação, a ação está num corpo, a reação tem que estar no outro corpo. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa parte puramente teórica. Não se preocupem que o próximo vídeo eu já vou começar a fazer aqui os exercícios para vocês poderem entender de fato o que significa essas 3 leis de Newton. Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, crítica ou sugestão você pode deixar tanto aqui nos comentários desse vídeo quanto lá nas minhas redes sociais. Então, até a próxima.